Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa Segura. Olá, pessoal! Bom, vocês já sabem, nosso podcast é o espaço ideal para quem quer estar sempre atualizado sobre inovação, tecnologia e as melhores práticas para impulsionar a cultura de saúde e segurança no trabalho. Eu sou a Jana. E eu sou o Pedro. Todo esse conteúdo é da Wix, a plataforma líder no Brasil em gestão e execução de CIPATs, que transforma a cultura de saúde e segurança nas empresas. É isso aí! E aproveite para nos acompanhar no Instagram, YouTube, blog, Spotify e outras redes sociais. Todos os links estão na descrição desse episódio. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é praticamente semanal ou mensal das empresas, não diário. Como a gente vai falar hoje, né? Que é sobre treinamentos. A gente sabe que capacitar equipes é fundamental e essencial no dia a dia, que senão tudo vai abaixo, né? Mas treinar não é sobre transmitir conhecimento, é sobre garantir que as pessoas realmente absorvam e apliquem o que aprenderam no dia a dia. Com certeza, Pedro. O grande desafio dos treinamentos corporativos é torná-los envolventes e impactantes. Muitas vezes, eles acabam sendo encarados como uma formalidade, algo que precisa ser feito, mas que não gera um engajamento real, né? E quando falamos em segurança do trabalho, engajamento é fundamental. Afinal, não basta apenas conhecer as regras, é preciso vivê-las na prática. É isso aí. Um desses treinamentos é justamente o DSS, o Diálogo Semanal de Segurança, que vocês devem muito bem saber sobre, que sempre foi um momento essencial dentro das operações industriais e corporativas, mas sua eficácia dependia muito da maneira que era conduzido. Com a digitalização, esse processo tornou mais ágil, acessível e principalmente mensurável, revolucionando a forma como as empresas realizam esses treinamentos. E para entender como essa inovação está transformando o dia a dia das empresas, trouxemos um convidado especial. Ele tem uma vasta experiência em segurança do trabalho e viu de perto como o DSS digital pode mudar a forma como os treinamentos acontecem. Atualmente, ele é engenheiro de segurança do trabalho na MIBA Group, onde lidera iniciativas voltadas para segurança, saúde e meio ambiente. Tiago Leite, seja muito bem-vindo ao Conversa Segura. É isso aí, bem-vindo! Olá, Pedro. Olá, Jana. Tudo bem com vocês? Muito obrigado. É uma satisfação poder compartilhar um pouquinho da experiência que estou tendo, né, com a digitalização do DSS e trazer as experiências para os colegas aí poderem usar. Uma maravilha, Thiago. Assim, esse negócio de treinamento, né? Assim, na maior parte das empresas, treinamento bota toda uma parte, né, de um grupo de pessoas na sala de reunião, foda tipo uma palestra, às vezes é algo mais prático, às vezes menos prático, pega a assinatura da galera e boa, ou faz um DSS, mais uma rodinha ali, todo mundo fala sobre um tema, eventualmente alguém conversa e comenta sobre, e foi, né? Como que você entende essa evolução, assim, de como geralmente as pessoas fazem, na maior parte das empresas, como vocês fazem aí, como que vocês viram essa mudança acontecer? Legal, bom comentário, Pedro. É bom, quando a gente fala em treinamento na área de EHS, saúde, segurança, meio ambiente, né? Eu já estou há mais de 15 anos na área, e o que eu tenho observado, nós, nesses últimos 15 anos, pelo menos que eu estou na área, estamos fazendo sempre a mesma coisa da mesma forma, preocupado em colher assinatura, fazer indicadores e gerar evidências, né? Porém, de alguns anos para cá, essa preocupação ela passou a mudar um pouco, porque nós vimos que os treinamentos eles não estavam, de fato, mudando a cultura de segurança ou reduzindo o número de acidentes. Eles estavam só gerando evidências que a gente tinha acidentados bem treinados, né? E a forma que o ser humano aprende, né, ela vem passando por uma evolução muito grande nos últimos anos, né? Nós não aprendemos mais da forma que nós aprendíamos há 10, 15, 5 anos atrás. Essa evolução está muito grande, né? E o tópico de hoje, que é o DSS, é um assunto que desde o início, desde antes de eu
começar a trabalhar com segurança do trabalho, eu participava de DSS, ouvia falar de DSS, e é um desafio no dia aí do profissional de segurança do trabalho, o desenvolvimento de DSS. E com a digitalização, a modernização, foi uma virada de chave assim que hoje eu tenho material de qualidade, consigo mensurar quem participou. Enfim, eu acho que no decorrer do nosso bate-papo aqui eu vou poder explanar um pouquinho mais as experiências que eu tive aí com o DSS digital, né? E eu acredito que toda a parte de treinamento e desenvolvimento humano está caminhando para essa linha, tá? Está indo para a parte de digitalização, gamificação, modernização, né? A humanidade está se modernizando, né? De forma geral. Com certeza, Thiago. Mas conta um pouquinho pra gente, quais foram os desafios que você encontrou aí ao adaptar do modelo tradicional de DSS, né, que vocês já tinham aí no grupo, para esse modelo digital? E como que você superou esses desafios? Bom, a primeira barreira a se romper, né, foi o paradigma, né? Quando nós falamos em treinamentos, a gente começa a digitalizar esses treinamentos, fazer vídeos de treinamento, nós conseguimos ver que a gente consegue sintetizar em poucos minutos horas de treinamento. Porque quando a gente vai dar um treinamento presencial, de repente a gente entra num assunto, aconteceu com o primo do cunhado do meu amigo, a gente começa a vivenciar histórias que não são relevantes para o assunto e acaba se dispersando. Então, barreira, né, a primeira ruptura, primeiro paradigma foi sintetizar, né? Um treinamento lá de 30 minutos, hoje eu consigo, em 5 minutos num DSS, fazer ele com extrema qualidade. E o segundo passo foi o acesso à tecnologia, né? Na empresa que eu trabalho, por exemplo, hoje, nós temos vários computadores espalhados pela empresa. Porém, a ferramenta da Wix, ela é possível você fazer com o celular. É até mais fácil, mais rápido, mais intuitivo fazer com o celular. E aí o segundo problema, né? A barreira foi essa. Mas eu vou usar o meu celular particular para fazer treinamento, né? Então, qual que foi a estratégia que nós adotamos? Nós compramos headphone para todos os computadores que tinham espalhado pela empresa, criamos os logins e as pessoas começaram a fazer. Em momento algum, até por orientação do jurídico, nós falamos, usa o seu celular. Só que a gente começou a deixar no ar, espalhar QR Code. E hoje, 98% das pessoas fazem usando o celular, no horário que mais lhe convém, no horário que não interrompe, no horário que eles têm, diríamos assim, um melhor aproveitamento do conteúdo. Então foram essas duas barreiras, né? Primeiro, provar que a gente consegue sintetizar na menor quantidade de tempo um conteúdo de qualidade e a digitalização, o uso do celular. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, Thiago, a preocupação do uso do celular próprio do colaborador vinha mais por parte da empresa do que dos próprios colaboradores que fizeram esse movimento voluntariamente, correto? Isso, correto. Porque hoje o celular ele acaba se tornando um agente de risco. Porque às vezes é muito comum você ver as pessoas usando o celular enquanto caminha, ou usar o celular durante uma operação a qual requer 100% da atenção. Então o celular, ele, em alguns momentos, ele sempre foi tido como um vilão. Porém, com a conscientização, a forma correta de se usar, a gente trouxe ele aí como um grande aliado hoje nosso. Perfeito. Vai dentro talvez na participação das pessoas quando digamos, seus treinamentos eram de formas mais tradicionais e menos digitalizadas. Era mais ou menos gente que acabava participando, enfim, qual que é a diferença na adesão desses treinamentos, assim, no formato anterior, no formato atual? Tá. Bom, no formato anterior, o DSS, falando especificamente do DSS, a gente criava um conteúdo ali que é um sacrifício para a gente criar conteúdo aí para fazer um DSS de qualidade e mandava a lista para os gestores. Eu tinha certeza que a lista voltava assinada. Agora, a forma que esse material era passado, eu não tinha condição de mensurar. Exatamente. A gente não costuma nas inspeções fazer uma entrevista, perguntar como que estava. E às vezes na maioria dos casos, né, eu posso falar e afirmar que 90%, era só assinar a lista. O pessoal não fazia o atendimento de forma efetiva, nem lembrava sequer do que foi comentado no DSS de forma tradicional.
entendi. Aí não era os próprios gestores aplicavam o DSS, não tinha um técnico ou responsável, segurança do trabalho, que aplicava. Entendi. Isso, eram os gestores de cada departamento, reunia os seus colaboradores e fazia o DSS, ou o matonista. Certo. Entendi. E aí, Thiago, então você acredita que a tecnologia tem um papel decisivo nessa transformação de cultura de segurança dentro das empresas? O que você tem de mudança prática, assim, do dia a dia? Você viu que as pessoas estão agora aprendendo mais do que de mudança prática mesmo ali, tangível. O que você viu de diferença, assim? Sim, eu tenho 2 fatores, né, o fator dados, eu consigo hoje através de indicadores mostrar que eu tenho um ambiente mais seguro, tendo em vista que reduziu o número de incidentes, o número de ocorrências, Bom. e o outro fato que eu tenho, são esses são os dados, né, e o fato é o que a gente consegue absorver na área. Então, quando eu vou fazer as inspeções ou estou andando pela fábrica, as pessoas comentam sobre o tema da semana, eles falam sobre o quiz de pergunta e respostas, falam: "Nossa, eu achei que era essa". Então você vê que, assim, a tecnologia, essa modernização, ela trouxe um interesse genuíno e espontâneo das pessoas participarem. E isso reflete claramente nos indicadores e num ambiente mais seguro, né. Por favor. É, Não. Então, no caso, o comportamento dos colaboradores também foi influenciado através da tecnologia que trouxe esses resultados para vocês, né? Muito interessante. Sim, sim. É porque a cultura, né, ela tem, artefatos, ela tem regras, tem uma série de coisas que determinam uma cultura de segurança da empresa, mas ela só, de fato, ela é disseminada quando existe o interesse genuíno, porque as regras, elas determinam que você tem que fazer alguma coisa, mas quando essas regras são passadas de uma forma mais lúdica, uma forma mais clara, uma forma mais divertida de se fazer, a absorção é outra. Então, assim, não fica mais na na possibilidade de interpretação que um gestor lê o material, interpreta da forma que ele lhe convém e passa aquilo para frente. Quando a gente usa uma ferramenta digital, o material que está produzido ali, a qualidade, a forma que é abordado os temas, é padrão, é a qualidade para todo mundo vai entender a mesma coisa, e aí isso reflete num comportamento, uma disseminada. verdade. E assim, uma das primeiras coisas que você falou, enfim, agora voltou a abordar, é sobre essa mudança, né, no aprendizado das pessoas, assim. Que mudanças, né, de forma mais tangível você viu nesse sentido, né? O que mudou da forma de aprender de, sei lá, 5, 10 anos atrás para a forma de aprender que você tem visto acontecer na prática por agora? É. Bom, a gente tem acompanhado que a digitalização, as redes sociais, as mídias, elas estão inseridas cada vez mais no dia a dia do trabalhador. Até aquele trabalhador, nós somos uma empresa metalúrgica que tem uma rotatividade muito baixa, então temos bastante colaboradores de mais idade, na casa dos 40, 50 anos, que geralmente não ligavam ou não se importavam com as tecnologias. E você vê que as redes sociais estão fazendo essas pessoas, se conectarem, mudar a percepção. E o treinamento, quando a gente, leva para a sala, né, tem alguns treinamentos que ainda a gente não consegue fugir de sala por normas, enfim, que é algo que foi escrito lá em 78, né, Pedro? O que que a gente olha? A gente olha o colaborador piscando, dormindo, ele se esforçando para se manter presente ali no treinamento, né. E quando esse treinamento ele vem de uma forma digital, o que que, assim, eu trago de importante para a gente refletir? Os vídeos que nós temos acesso dentro da plataforma da Wix, se você olhar até o ambiente aonde ele é gravado, é um ambiente que te cativa, é um ambiente que te prende naquele vídeo ali. Não é aquele vídeo de uma pessoa tendo um monólogo com uma parede branca. Então tudo isso, ele acaba prendendo a atenção do colaborador, e nos minutos que a gente está falando de 5 a 10 minutos em cada vídeo, o colaborador naqueles 10 minutos ele está ali observando e
absorvendo as informações. Então, essas são as práticas que eu tenho visto que mudou muito do treinamento tradicional em modernização. Legal, Thiago. Esse ponto que você trouxe agora me trouxe aqui uma questão que né? A gente vem de uma realidade do treinamento presencial, que é pegar os colaboradores de uma forma mais obrigatória, assim, levá-los até uma sala para assistir esse conteúdo, esse treinamento. E aí no digital a gente não tem esse mesmo poder sobre o colaborador, né? Não é pegar o colaborador, dispensar ele do trabalho e colocar ele dentro de uma sala. Precisa mais dessa genuidade, desse. Gente, calma, me perdi. Espontaneidade, Essa espontaneidade para conseguir acessar o conteúdo, né? Ele precisa realmente ter um interesse próprio. O que vocês fazem para incentivar isso, ou como que você enxerga ele na empresa que vocês fazem isso? Bom, aqui está uma mudança de cultura que a gente consegue observar de fato. No começo, tudo que é novo, tem aquela precisa passar por um momento de disruptura, né. Então no começo, quando nós entramos com a ferramenta lá, a gente cobrava, 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 até que de tanto cobrar, eles acabavam acessando e acabavam fazendo. E isso foi virando uma rotina, porque se tornou algo agradável de se fazer. E aí o que eu tenho observado? A gente está cobrando menos, porque hoje a ferramenta ela me dá a possibilidade do dashboard do gestor de verificar qual é a participação, qual setor está com uma adesão um pouco menor. Então a tecnologia ela vem de fato mudando essa cultura nessa linha, e aí ela deixa de ser aquele negócio, né, de obrigatoriedade, você tem que ir lá para a sala, a gente deixou na mão do colaborador. E aí, o que nós sempre falamos, né? Nós somos responsáveis pela segurança e você é responsável pela segurança. Então, a segurança é a responsabilidade de todos. E isso a gente consegue observar a, essa cultura, de fato, ela sendo aderida com os colaboradores fazendo de forma espontânea. Então, hoje, assim, o colaborador que não faz durante a semana o DSS dele, eu vou ver ou é que ele está de férias, ou é que ele está de atestado, por algum motivo de força maior. E isso é algo bonito, assim, de se ver, de forma não obrigatória, de forma não mandatória, aquele negócio chato de regra que o ser humano tem, eu acho que talvez um instinto natural de repudiar regras, né? Elas vão sendo intrínsecas ao assunto, ao dia a dia do trabalhador e vai virando rotina. Então, acho que essa é uma sacada muito legal da ferramenta. E assim, de que forma que a flexibilidade, né, desse treinamento digital permitiu que os colaboradores até personalizassem a experiência deles de aprendizado. Vocês estão usando essas ferramentas de personalização, onde cada um vê um tipo de conteúdo? Sim, isso o que tem, o que nos trouxe de ganhos, né, a ferramenta. Nós preparamos o material do DSS, né, dentro da plataforma da Wix lá, tem uma biblioteca gigantesca que tem 98% dos DSS do meu ano, e já estão prontos lá, com a mesma qualidade, que todos têm acesso. Só que a ferramenta ela me dá uma possibilidade de eu inserir material próprio. Então, o que nós começamos a inserir dentro da plataforma do DSS? Os comunicados de RH, aqueles que ficam nos murais que ninguém lê, nós colocamos dentro do DSS. Outras coisas que nós temos colocado lá, às vezes eu preciso passar alguma informação para toda a fábrica. Eu gravo um vídeo rápido, subo na plataforma da Wix e todo mundo tem acesso. E aí, isso chamou a atenção do RH. O RH falou, nossa, como que vocês estão conseguindo chegar em todo mundo, né? Às vezes a gente coloca mural e ninguém vê. Aí eu expliquei para eles, agora o RH pegou carona. Então, quando eles têm alguma informação, alguma coisa nova, eles me mandam, que aí eu encaminho para o Wix, eles colocam no celular, ela sobe dentro da plataforma. E aí, já coloca lá. Então, e o pessoal da qualidade também já veio atrás e falou, Thiago, nossa, tem que colocar um vídeo lá. Falou, opa, agora vocês vão fazer fila. Agora deixa eu passar salvar também, tá? Bacana. Muito bom saber que você Sim, curte. prestando de ano, né? Nós estamos no estamos
E aproveitando até esse assunto sobre utilização, né, de recursos e meios da ferramenta, você acredita que a integração de gamificação e outras abordagens interativas pode ser uma tendência para tornar esses treinamentos, seja de segurança ou de outros mercados, ainda mais envolventes? De fato é, Jana. O que que eu tenho observado com a experiência que eu estou vivendo, né, com a plataforma? Eh, o hã, Talvez para quem ainda não tenha a possibilidade de ter acessado, né, eu acho que até vale a pena entrar em contato com o Wix, que eles disponibilizam uma degustação, vai o vídeo do DSS. Após o vídeo do DSS, tem um quiz de perguntas e respostas, né, tem uma ferramenta que são novos hábitos, que vem alguns insights para as pessoas lerem e dar o aceite ali. E tem um jogo de perguntas e respostas que tem um tempo. Então as pessoas, elas se habituaram a fazer esses jogos após assistirem o vídeo, e isso faz com que o conteúdo seja absorvido com maior qualidade e que ele fique mais tempo presente nas memórias das pessoas. Então não é simplesmente um vídeo. Tem um vídeo e depois tem as ferramentas de absorção de conteúdo. E isso eu tenho observado na prática que tem, por exemplo, lá, prático, né? Temos tem, às vezes, uns vídeos sobre ergonomia. Essa semana, os colaboradores vieram, alguns me perguntar: Thiago, tal, isso aqui tá certo, isso daqui funciona assim. Então, a gamificação, eu acredito que ela é uma tendência natural de evolução do treinamento. Talvez o próximo step na fase de treinamento é a gamificação. Nós temos aí os pilotos de aviões, né, que são profissionais que não podem errar, que usam isso há muitos anos, né, simulador, que a gente pode classificar como uma gamificação, e a gente vê os resultados disso. E eu posso observar isso na prática hoje, que a gamificação é uma tendência, dá resultado e ajuda bastante na absorção do conteúdo. Assim, acho que muita gente deve estar ouvindo você aí pensando assim, desconfiada, né? Não é possível e tal, né? Enfim, pessoas realmente desconfiadas, estão pé atrás de adotar, né, novas tecnologias, especialmente para treinamento, que é algo que às vezes, né, deve ter ouvinte nosso que está fazendo isso há 20 anos, da mesma forma, né? O que você diria para aqueles que estão, né, em dúvida sobre a efetividade, né, desse modelo, se funciona ou não? Bom, primeiro a gente tem que lembrar aí o caso de algumas empresas, né, Kodak, Blockbuster, 100% Vídeo, que ficaram para trás e acabaram não evoluindo aí por conta de não acompanhar a modernização. O recado que eu dou para os meus colegas é: corram atrás dessa modernidade que está vindo em prol à saúde e segurança do trabalhador. Nós sabemos que as nossas normas, elas foram escritas lá em 78, de lá para cá poucas revisões tiveram, e é algo antigo, mas a gente não precisa se prender a isso. Nós temos que encontrar quais são as formas da gente acessar o colaborador e fazer com que ele tenha um comportamento seguro, visto que a grande maioria esmagadora dos acidentes, eles são causados por ato inseguro. Então, o recado que eu tenho para os colegas, né, que têm dúvida ainda, experimentem, vão atrás, façam uma degustação da ferramenta e depois compartilhem como que foi. Claro que no começo tem aquele paradigma que tudo que causa uma disruptura do sistema tradicional assusta, mas os resultados eles são muito satisfatórios. E para gente que trabalha com DSS, preparar temas, né? Imagina, eu tô há 15 anos na área e até hoje, se eu precisar preparar temas, eu vou perder ali algumas horas preciosas da minha semana procurando, preparando material. E quando a gente vai para um parceiro, para uma plataforma que já tem um material pronto, isso fica muito fácil. Então a gente coloca tópicos, olha na biblioteca que tem pronto e aplica. E eu posso afirmar com experiência que todo o material que tem disponível lá atende aí às necessidades. Porque quando eu pego um DSS para montar do modelo antigo, eu vou ter que pegar, provavelmente eu vou ter que desenvolver uma linha de raciocínio, e se eu usar algum material de algum colega, eu vou ter que adaptar aquilo ali na minha empresa. E o que eu tenho visto nos vídeos que a Wix nos disponibiliza, o material ele é padrão. Eu uso na metalúrgica, ele cabe em logística, que eu já trabalho em logística, cabe em petroquímica, então você não precisa fazer ajuste. O vídeo ele é
a abordagem do conceito é de forma que atende todas as empresas. Então, o convite que eu faço para os amigos, né, não perca tempo. Vale muito a pena. Obrigado pelo depoimento. Com certeza. E pensando no futuro, né, Thiago, como que você enxerga a evolução dos treinamentos de segurança e também quais tendências podem ajudar as empresas a torná-los, né, ainda mais eficazes? O que você pensa sobre isso? Bom, eu acredito, né, que cada vez mais nós temos que estarmos ligados a como que as pessoas aprendem. Ah, que isso tem mudado muito. E uma tendência que, no meu ponto de vista, faz muito sentido é essa possibilidade da gente envolver os trabalhadores no desenvolvimento, no treinamento de ser algo mais interativo. A gamificação é um exemplo disso, né? Quando você começa a trazer o colaborador para um game, por exemplo, de alguma forma ele se sente parte daquilo ali. E aí não fica mais só aquele monólogo. O negócio começa a virar um diálogo. E todo o diálogo, né, nós aprendemos mais quando nós conseguimos retribuir, conseguimos fazer aquele bate e volta. Então eu acredito que a tendência seja realmente a questão de gamificação, de tecnologia e principalmente da participação ativa do trabalhador nos treinamentos. Você estava falando aí de bastidores, né, do evento que você foi e tudo mais, que você aprendeu, que você até citou a Juliana, que por coincidência é a pessoa do episódio anterior a esse. Nossa, O que você aprendeu lá, enfim, o que você pode trazer aqui pra gente? Isso tá bem curioso. bom, eu participei do evento com a Juliana no ano passado, o Safety Lab, né? E a Juliana dispensa qualquer tipo de comentários, ela é uma profissional atemporal, né? E ela abordou muito esses aspectos, né, de como nós estamos ensinando os nossos colaboradores. E aí, durante o congresso lá, nós vimos que existem profissionais, né, que fazem a integração ainda mostrando aqueles vídeos de acidente impactante, chocante, talvez sirva em algum determinado momento específico, alguma pontualidade, né. E aí o que eu pude aprender lá com a Juliana, né, é toda essa questão de envolvimento, dessa participação ativa, desse desenvolvimento mútuo do colaborador, de ouvir. Nós não ouvimos, a gente chega para dar um treinamento, expressa o que a gente veio para fazer e não checa se aquela informação foi entendida, se aquela informação foi absorvida. Então essa eu acho que é a tendência realmente, né? É entender como que as pessoas estão aprendendo e usar a tecnologia, a gamificação para a gente tirar proveito, surfar essa onda aí de tecnologia que está vindo para a parte de segurança e saúde e meio ambiente. Certeza. Essa linha do aprendizado ela é contínua e vai mudando todos os dias, né? Não tem como a gente esperar que as pessoas tenham a mesma facilidade ou o mesmo entendimento de 50 anos atrás, 30 anos atrás. Então, essa renovação e ter esse olhar desperto para como as pessoas estão absorvendo as informações faz toda a diferença. É isso aí, vamos pro ping-pong? Thiago, um erro para não cometer de forma alguma no DSS. Entrar em discussões que não estão relacionadas ao tema, ao tópico. Uma prática que você nunca mais quer deixar de lado nas suas campanhas. A tecnologia, com certeza. Se você pudesse dar um conselho para si mesmo, bem no início da sua carreira, qual que seria esse conselho? Engula o ego e aprenda com quem já trilhou o caminho. Conta pra gente um caso divertido no DSS que você nunca esqueceu. Tô sem simpátia também. Nossa, olha, um caso assim que me marcou no DSS, que eu nunca esqueço, não foi nem divertido, foi diferente. Foi numa grande empresa, nós fizemos DSS, após o DSS, todo mundo deu a mão e começou a orar. Começou a fazer uma oração, aquilo ali me marcou bastante, foi um momento de emoção. Vai, bonito. Ô, Thiago, complete a frase. Eu propago a cultura de saúde e segurança porque... Porque nós, da área de saúde e segurança do trabalho, somos agentes sociais que temos que cuidar e lembrar das pessoas
que tem alguém esperando eles em casa e que essas pessoas querem que eles cheguem com saúde, com segurança, tão bem quanto saíram. Tiago, muito obrigado por compartilhar essa experiência, insights pra gente. Foi realmente um papo muito enriquecedor. A gente ficou muito feliz em receber você aqui com a gente e eu tenho certeza que esse episódio vai inspirar muitas empresas a repensarem como estruturam seus treinamentos. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu me senti honrado em poder participar, compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com vocês, né? E o recado que eu deixo para os colegas aí é não percam tempo, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, já dizia o ditado, né? Então aproveitem a tecnologia, aproveitem os recursos, aproveitem quem já trilhou o caminho e vamos aí modernizar a área de saúde e segurança aí para a gente ter um futuro incrível. Já estou animada para a estreia do próximo episódio, que vai ao ar daqui 2 semanas. Fique de olho no canal e, se o tema te interessa, siga nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. É isso mesmo. E nos comentários, conta aí pra gente. O que você achou mais interessante, curioso nesse episódio? Fala aí pra gente. O Conversa Segura de hoje, infelizmente, chegou ao fim. E eu te espero no próximo. Um abraço, até a próxima. Um abraço, pessoal. Até o próximo Conversa Segura.